Prontinho, Marcelo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Só vamos aguardar mais uns minutinhos aí para a gente iniciar nosso webinar, aguardando o pessoal que está conectando. Assim que a gente tiver aí, a gente já começa. Bom, só tem alguns entrando aí, algumas pessoas entrando. A gente está aguardando aí mais 2 minutinhos aí, esperar até nossa 5 minutinhos de praxe aí para a gente iniciar. De 9h05 a gente inicia nosso webinar aqui. Eu aqui já deu 9h05, vamos iniciar, né, nosso evento, até para respeitar o pessoal que já conectou, e o pessoal vai entrando aí. Aqui quem, né, me apresentar um pouquinho, né, sou o Marcelo Souto, arquiteto de soluções aqui da iTuan, responsável pela área de observabilidade. Né, quero primeiramente agradecer a todos aí o tempo, né, a disponibilidade aí de estar participando de mais um evento, né, da iTuan. E só alinhar, né, a gente tem o local ali de PIR, né, de perguntas e respostas. Quem tiver qualquer questionamento, dúvidas, pode estar colocando ali. As perguntas a gente vai tentar responder aí, o que não der para responder, né, durante o evento, a gente faz questão de responder após o evento aí, tá? Para poder sanar qualquer dúvida. A ideia aqui é apresentar um pouquinho, né, de uma solução, né, que a gente está com o nosso parceiro, até está presente aqui com a gente também, que é a Dynatrace, um dos nossos parceiros. Daqui a pouco eu vou passar a palavra, né, para o Robson, né, que vai se apresentar um pouquinho e falar um pouco do tema. Tá?
Antes de entrar, né, no assunto principal nosso aqui, visibilidade sem limites, estratégias avançadas para maximizar o desempenho de suas aplicações, né, queria passar um videozinho de 2 minutinhos, né, para falar um pouquinho de quem é a Ituan, né, não sei se todos conhecem, mas a ideia aqui não é aprofundar em detalhe, né, da Ituan, mas pelo menos apresentar para vocês, e depois, claro, a gente vai agendar aí, né, se for interesse, uma apresentação mais completa, tá, com vocês. Pode soltar o vídeo, por favor. Todo dia vive um dilema: atender às demandas do mercado, inovação, super apps e analytics, ao mesmo tempo que precisa garantir estabilidade, governança e segurança. E é por isso que as empresas precisam investir em uma infraestrutura automatizada, que garanta a agilidade e a flexibilidade exigida pelo mundo dos negócios. Essa infraestrutura pode ser facilmente estendida para a nuvem, seja uma ou várias clouds simultâneas. Mas também precisa ter uma estratégia de segurança abrangente, protegendo todos os níveis: perímetro, redes, firewall, endpoint, leste-oeste e principalmente proteção de dados. Também é essencial ter uma estratégia de cyberresiliência, pois estamos enfrentando uma quantidade cada vez maior de ataques cibernéticos. Com um plano de cyber e disaster recovery, a continuidade do seu negócio está assegurada. Com a infraestrutura resolvida, abre-se espaço para a modernização das aplicações e a adoção de tecnologias como Kubernetes e containers. Assim, a organização pode enfrentar os desafios da era digital, melhorar a experiência do usuário e obter vantagens competitivas significativas. Em todo esse ambiente de TI, a observabilidade é a chave. Mais do que corrigir problemas, é preciso antecipá-los, identificar as causas raízes e enxergar tendências. A gente sabe que as equipes de TI sofrem com um backlog de projetos e uma demanda altíssima por inovação. Por isso, sustentamos toda a sua infraestrutura, liberando o seu time para focar no core business. Além disso, criamos automações para liberar o seu time das tarefas operacionais, permitindo que eles se dediquem ao que realmente importa: desenvolvimento, inovação e projetos estratégicos. Conte com a Ituan para ser o seu parceiro nessa jornada. Possuímos um portfólio completo de soluções e estamos prontos para ajudar a sua empresa a prosperar num ambiente de constante transformação. Bom, como vimos, né, os desafios, né, sempre tá na frente de todos, né, então queria apresentar um pouquinho, né, do como a Ituan, quem é a Ituan e como ela pode ajudar, né, antes de entrar realmente no nosso tema que a gente falou, né. Hoje, né, a Ituan, né, tem uma atuação, né, em todo o Brasil, tá, onde temos mais de 20 anos aí de mercado, entregando vários projetos e serviços, né, um portfólio bem integrado para poder atender, né, através dos nossos colaboradores, né, que tem dezenas, centenas aí de certificados, para atender realmente a necessidade dos nossos clientes. Né? Como a gente viu, né, a Ituan tem unidades, né, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, com bastante números aí, vários números bem expressivos, né, além dos mais de 1.000 clientes atendidos, né, e entregues aí as soluções. Tá? Não vou entrar em detalhes nesses números, mas fica aí para poder conhecê-los, né, e depois a gente pode realmente fazer uma apresentação mais detalhada. E como a gente comentou, né, nosso ecossistema, né, bem para conseguir entregar isso, né, as soluções para os nossos clientes, a gente trabalha, né, além dos serviços de implementações, suporte, sustentação, contamos com esse ecossistema integrado, né, com um leque muito grande de parceiros, né, entre eles, né, Dell, Oracle, AWS, Red Hat, né, VM com Broadcom também, a gente continua, né, com a parceria, e Dynatrace, que é um parceiro que está com a gente aqui hoje, né, aproveitando para agradecer o Robson a presença, né, responsável pela área de parcerias da Dynatrace, e passar já a palavra para ele, para falar um pouco aí dessa visibilidade, né, que pode ajudar aí o desempenho das suas aplicações.
Bom, pessoal, bom dia para todos. Vocês estão vendo a minha tela aí, solto? Está vendo minha tela aí? Agora estou sim, agora sim. Tá. Maravilha. Eu quero primeiro agradecer a disponibilidade de vocês para participar desse webinar e agradecer também o convite da H1. E vamos falar um pouquinho de como que a Dynatrace, na parceria com a H1, tem ajudado os nossos clientes a transformar os seus negócios e de maneira rápida, inteligente e segura, né? E trazendo em contexto, para começar a nossa apresentação, é importante dizer que talvez vocês já conheçam, já tenham passado e têm passado por isso, né, que desde do varejo, passando por o governo, o segmento de governo, turismo, todos os segmentos, todas as empresas desses segmentos têm passado por uma pressão muito grande para fazer essa transformação digital, né? E isso tem feito com que elas tenham se transformado numa empresa de desenvolvimento de software, onde o ambiente de TI precisa funcionar perfeitamente. E trazendo todo esse desenvolvimento e toda essa modernização tem trazido uma complexidade muito grande para todo o ambiente de TI, não só na parte de operação, mas também na parte de desenvolvimento, segurança, SRE, na parte de inovação também. E é onde cai a maior pressão, nesse time de Dev, de Sec, de Ops. Eu acredito que em algum momento no dia a dia de vocês, vocês devem ter passado ou se sentido como esse cervo sendo caçado pelo guepardo, né? Esse guepardo aqui poderia ser uma sala de guerra que tira o sono de todo mundo nos finais de semana, poderia ser o seu chefe, poderia ser um cliente interno, poderia ser um cliente externo, um fornecedor. E esse sentimento desse binômio guepardo e cervo, esse sentimento que está sendo caçado constantemente por um guepardo, ele vem quando em uma jornada de transformação, de inovação ou de modernização, os componentes nativos na nuvem, como o Kubernetes, como o microserviço, passam a ser adotados em uma escala grande, né? E aí onde as ferramentas tradicionais de monitoramento elas tornam incapazes de gerenciar esse ambiente. E aí faz com que as empresas batam numa verdadeira parede. E isso acontece normalmente quando se tenta fazer com que as ferramentas tradicionais de monitoramento funcionem nesse ambiente onde elas não nasceram para atuar, né? Seria a mesma coisa que tentar fazer com que um celular analógico funcionasse como um smartphone. E a Dynatrace, ela é o smartphone para o time de TI, seja o time de Dev, de Sec ou de operações. E eu vou pedir aqui para a Atena, que eu tive um probleminha aqui na reprodução de vídeo, eu vou pedir então a Atena para rodar um videozinho aqui que explica como que a nossa plataforma atua nesse ambiente híbrido, né? Você pode rodar um vídeo, por favor, Atena? Analytics. Isso. This is Dynatrace, a revolutionary platform that delivers analytics and automation for unified observability and security.
Our platform-based approach simplifies the modern cloud with the industry's broadest set of use cases in solutions spanning observability, security, analytics, and automation. You can even create custom solutions to meet your unique business needs. It's all made possible by fully integrated platform technologies that work together to help you do amazing things with data. And an ever-expanding hub of integrations, extensions, and apps that connect across your ecosystem to solve any challenge. We make it easy to deliver precise answers that drive automation for almost any custom use case you can imagine through our innovative App Engine and Automation Engine. Those answers are enabled by Davis AI, the industry's first hypermodal artificial intelligence. Davis combines predictive AI models to forecast future problems, causal AI to determine and deliver precise and intelligent automations, and generative AI to create recommendations that solve specific tasks. And Smartscape brings context to the entire platform through always evolving topology and dependency mapping. This is made possible by Grail, our groundbreaking data lakehouse that processes, analyzes, and retains all your data in context and at massive scale. We contextualize all that data through ingest and capture on any environment, whether it's from open source data sets like OpenTelemetry, or with our One Agent, which captures and pre-processes data automatically. While PurePath provides insights to traces and code-level depth across services to quickly remediate issues. The Dynatrace platform turns your data in any form, from anywhere, into a gold mine of insights and answers at scale. So everyone in your enterprise can work together to solve business challenges, accelerate innovation, and drive your digital transformation efforts forward. That's cloud done right. Powered by Dynatrace. Bom, pessoal, voltei. Espero que vocês estejam vendo a minha telinha aqui novamente. Vamos sim. Ok, obrigado. Bom, vejam esses números aqui, com base no que acabamos de ver no nosso vídeo agora. Esses resultados são a forma, né, com que a gente transformou os nossos clientes de Cervo a Guepardo. Então, são números que transformam e de uma maneira absurda os negócios, dando um impacto positivo em todas as áreas, sejam na área de desenvolvimento, na área de operação, ou na área de business, ou até mesmo na parte de segurança, na parte de SRE, como eu tinha comentado. Mas, se você ainda não está convencido, ou se vocês ainda não estão convencidos, pensem no custo de uma falha no negócio da empresa onde vocês trabalham. Uma apresentação que foi feita no evento do ano passado, aqui em São Paulo, que nós promovemos, que se chama Innovate. Um cliente nosso mostrou um case muito interessante, onde ele questionava o custo de uma vida. E nesse cliente, ele tem um sistema que gerencia todos os helicópteros que atendem a todas as bases. E teve um profissional que teve um mal súbito, e 3 horas e 45 minutos antes desse funcionário, melhor dizendo, ter passado mal, o Dynatrace identificou um potencial problema, identificando que a causa raiz desse problema estava em um código Java, indicou qual era a linha que esse potencial problema estava ocorrendo. Esse código foi passado para o time de TI, que rapidamente
fez a correção, a Dyna3 colocou no ar novamente esse novo código, e 3 horas e 45 minutos depois houve esse chamado, e o helicóptero conseguiu atender rapidamente esse profissional. Possivelmente, se a Dyna3 se não tivesse identificado esse problema, a aplicação teria caído ou apresentado um mau funcionamento, e talvez o helicóptero não conseguisse chegar a tempo para salvar uma vida, né? Então, resumindo, somente uma plataforma analítica e autônoma que entrega observabilidade e segurança unificadas consegue ajudar as empresas a evitar essas falhas e também a simplificar a adoção de ambientes multi-clouds que sustentem a inovação e a transformação digital. Esse é um processo, é uma jornada, né, que é contínua, que vai desde o momento onde se faz um assessment, se faz um levantamento, passando por um processo de modernização, de operação, e chegando até a nuvem autônoma, que é o que se deseja em toda a jornada de transformação digital. E a Dyna3 ela consegue suportar todo esse processo, mas certamente você precisa de um parceiro que tenha experiência nesse tipo de projeto, e aqui nós contamos com um desses parceiros, que é a H1. E aí eu devolvo para o Souto, para que ele mostre um pouquinho mais em detalhes, em uma demo, fazendo aqui uma demo de algumas funcionalidades que nós vimos no vídeo. Souto, é com você. Obrigado, Robson. Deixa eu compartilhar minha outra tela aqui. Bom, como a gente pode ouvir, né, um pouquinho aí da apresentação do Robson. Está aparecendo na tela? Acho que está, né? Sim. Ah, legal, obrigado. Uma solução, né? Eu vou apresentar a cara do Dyna3, né? Eu só para contextualizar um pouquinho, né? Quem já ouviu falar, quem já viu um pouquinho, já fez uma POC, uma demo do Dyna3 há 20, 30 dias atrás, posso falar que alguma coisa já mudou, né? A Dyna3 tem, né, soltado releases, né, para melhorias, para novas tecnologias, para novas funcionalidades, a cada 15 dias, né? Então é interessante, né, sempre estar se atualizando, realmente é interessante a gente estar acompanhando, né? A ideia aqui, né, é fazer uma demo, né, de algumas funcionalidades, não vai dar para a gente aprofundar em tudo, né, mas já colocamos à disposição aí, né, a nossa equipe aí da H1 para fazer uma POC, para poder apresentar com mais detalhes, tá? O primeiro ponto que eu queria, né, falar, que não adianta a gente ter uma ferramenta onde vai conseguir entregar, né, a causa raiz, vai conseguir entregar, né, a satisfação do usuário, como que está a nossa aplicação, o rastreio, se eu preciso ter um início de implantação muito demorado, né? A gente tem cases, né, dentro da H1, clientes com mais de 18 mil, né, hosts, servidores sendo monitorados em algumas horas, tá? Então, a ideia é realmente a gente mostrar, né, a automação que a própria Dyna3 tem na sua implementação. Então, com um agente único, né, independente aí da sua tecnologia, independente do que a gente vai apresentar aqui, esse agente ele vai ser responsável por fazer toda essa ação, tá? Então, eu simplesmente vou escolher, né, o agente, né, o servidor, sistema operacional, e instalar esse agente. O restante, o Dyna3 faz automaticamente, tá? Então, a facilidade para entrega, para implantar, né, um sistema desse, inicialmente, o custo, né, de recurso é muito baixo. Nas primeiras horas, primeiros minutos ali, a gente já começa a ter alguns insights, começa já a ver o que está acontecendo dentro do nosso ambiente. Assim que a gente instala, né, esse ambiente, a gente começa a entender, o Dyna3 começa a trazer para a gente como está o correlacionamento, como realmente funciona o nosso ecossistema. Se eu estou instalando ali mais de, né, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de 300 hosts, né, sendo monitorados, automaticamente o Dyna começa a trazer para mim visões, né, de como esses hosts estão
se comunicando, né? Qual o relacionamento, ou seja, qual o impacto tem se esse host mais central parar, o que ele vai trazer de impacto no meu ambiente. Tá? Então, ele me dá uma visão, né? Não só dos hosts, mas também dos processos que estão rodando em cada host. Tá? Então, quando a gente tem essa análise, né? E ele traz para a gente o detalhe do que está rodando dentro de cada servidor sendo monitorado, ele começa a ter mais informações, mais insumos. Ou seja, um serviço pequeno que está rodando dentro de uma máquina específica, qual o impacto ele pode trazer dentro do meu ambiente, dentro da minha aplicação. Isso automaticamente, tá? Eu não preciso falar para o Dynatrace, ó, esse serviço comunica com esse host comunica com esse. Simplesmente o agente, o OneAgent, que a gente vai instalar, ele já vai fazer todo esse trabalho. E da mesma forma que eu tenho essa visão, tá, sendo monitorada dentro do ambiente, eu tenho também a visão da verticalização. Né? Então, o que está rodando dentro do host, eu consigo ver todos os processos, todos os serviços e como eles se comunicam. Né? Então, se eu tenho uma aplicação que está rodando dentro do meu ambiente, deixa eu pegar uma aqui para apresentar para vocês, e ele já vai me trazer aonde essa aplicação está rodando. Então, se acontecer qualquer problema em um serviço ou em algum processo, eu sei aonde eu tenho que atuar. Então, meu time começa a ter essa visão do todo dentro do meu ambiente. Então, eu consigo saber se eu vou fazer uma manutenção no host, quais serviços, processos e aplicações vão ser impactadas. Tá? Alguns clientes até brincam, né? Então agora eu tenho um CMDB atualizado. Sim, você tem aqui toda a informação que está rodando dentro do seu ambiente, dentro dos hosts monitorados. Tá? Então, isso automaticamente, qualquer mudança, coloquei uma aplicação nova, coloquei, né, um serviço novo dentro de um host que está sendo monitorado, eu começo a ter isso e automaticamente o Dyna já reconhece essa mudança, já traz para dentro desse Smartscape, né, a topologia desenhada dentro da minha aplicação. Tá? E isso facilita muito para o Dynatrace entregar, para o Dynatrace começar a aprender como funciona o ambiente de vocês, tá? E com isso ele vai trazendo insights, vai criando linhas de base, né, as baselines das requisições, das chamadas, da experiência do usuário, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, com todas essas informações, o Dynatrace já começa a trazer essas visões. Tá? Uma outra visão, logo em seguida, que a gente faz essa instalação, é a parte da infraestrutura. Né? A gente vai apresentar automaticamente toda a infraestrutura sendo monitorada, assim que a gente faz essa instalação do agente. Ele começa a trazer já as informações, né, de sistema operacional, onde ele está rodando, né? Tem integrações, né, com várias soluções, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Hoje, mais de 600 soluções, tecnologias sendo monitoradas pelo Dynatrace, parte de consumo, memória, CPU. E quando a gente tem uma visão, né, entrando num host aqui qualquer, desse servidor, a gente começa a ter essa visão da infraestrutura. Né? Até aqui, né, nada muito sofisticado por enquanto. O que a gente quer apresentar é que, em minutos, a gente vai realmente entregar para vocês essa visão, diferente de outras soluções que eu preciso, toda alteração, coloquei um disco novo, eu tenho que cadastrar esse disco para ser monitorado, senão ele vai estourar e eu não vou saber, né, não vou ser alertado. Aqui, automaticamente, tudo que tiver de mudança dentro do servidor que está sendo monitorado, ele vai automaticamente ser atualizado. Tá? Então, não precisa preocupar. Eu vou colocar um disco novo, os discos vão ser monitorados, a parte, né, de consumo vai conseguir trazer, né, uma previsibilidade de crescimento, até quando, se continuar dessa forma, através do histórico, eu preciso atualizar mais meu ambiente. Então, você consegue ter essas informações através da própria IA do Dynatrace. Tá? Então, a parte de performance, né, CPU, memória, o Dynatrace vai aprender como o seu ambiente funciona, diferente de outras soluções que eu preciso criar triggers, né, gatilhos ali, para poder pedir o Dynatrace para alertar quando subir em determinado momento. O Dynatrace, eu posso fazer isso, mas ele não precisa.
o própria Davis, né, que é a IA, né, da Dyna3, ela aprende como o ambiente está funcionando e vai trazer para vocês, né, qualquer alteração, qualquer mudança, mesmo que ela seja pequena e que pode impactar, né, e pode trazer um indício de um problema maior antes de ser, né, de acontecer e impactar meu usuário, né, nossa aplicação, a gente vai ter a oportunidade de ser proativo. Essa é uma das mensagens que a gente traz aqui de proatividade e realmente deixar de ser, né, a caça ali e entender como que está o nosso ambiente e resolver antes de ter impacto, né, e parar de ter aquela ligação do usuário, estou com um problema aqui. Quando você receber, você fala, não, já estou resolvendo, nosso time já está atuando. Então, a gente vai ter essas visões e, automaticamente, como a gente comentou, todos os processos que estão rodando dentro desse ambiente, eles vão ser, né, monitorados também no Dyna3. Tá? Quando a gente fala, né, de problemas, comenta aí de causa raiz, tá? É interessante a gente entender como que o Dyna3 trabalha, né? A gente vai falar um pouquinho, né, de aplicações daqui a pouco, mas eu queria apresentar, né, hoje, né, a Dyna3 tem esse card, né, onde apresenta todos os problemas. Tá? Eu tenho históricos aqui que a gente pode trabalhar, como aconteceu, né, qual momento que aconteceu, tá? E isso facilita muito, né, nosso dia a dia, tá? Principalmente dos nossos analistas, dos nossos colaboradores, e com isso eu tenho todas as informações, né, aonde foi impactado, né, qual o problema, né, quanto tempo, né, que esse problema está acontecendo, né? Já peguei um aqui como exemplo, né, mas praticamente todos os problemas nós vamos ter as informações necessárias, né? Primeira coisa que o Dyna3 traz para a gente, né, é a parte de análise das dependências. Então, já vi, né, a Davis mostrando aqui uma análise, né, das dependências aí na casa de milhões de dependências de entidades sendo monitoradas, tá? E mostrando para a gente aí até por como que ele fez para chegar nessa causa raiz. Né? Isso humanamente seria impossível, né? Ou iria demorar aí alguns dias para a gente chegar impactando, né, mostrando o impacto no negócio. Quando tiver usuário, a gente teve até um outro problema aqui que a gente abriu, que mostra os usuários realmente sendo impactados por esse problema, e ele me mostra quais são esses usuários. Nesse momento aqui, teve mais de 1.000 usuários sendo afetados. Eu consigo saber que aquele problema impactou meu usuário e fazer talvez um e-mail, né? Eu vou saber quem são esses usuários, uma vez que ele cadastrou e entrou na minha aplicação, e reportar para ele, o problema que você passou já foi resolvido, a gente pode, né, fazer uma análise melhor, entender como que o ambiente está funcionando, né? A parte, né, da aplicação, né, do serviço impactado, né, como eu comentei, o Dyna3 monta uma linha de base automática, tá? Então ele aprende como o ambiente de vocês funciona, não é nada cadastrado, tá? Então a gente tem uma IA realmente por trás, lendo o ambiente de vocês, aprendendo. Nesse exemplo aqui que a gente estava, né, mostrando, ele mostrou, né, que teve uma degradação, né, na ação do usuário, na duração, e que na linha de base que o Dyna3 tinha conhecimento, ela demorava 700 milissegundos e começou a responder com mais de 4 segundos. Então, excedeu aí mais de 450%, né, do tempo que estava previsto. Né? E aí o Dyna3 traz para a gente, né, a causa raiz, evitando, né, a necessidade de ficar criando sala de crise, sala de guerra, colocando a equipe toda junto, né, aquele conflito, às vezes, que um empurra, né, e o Dyna3 vai mostrar onde é a causa raiz. Eu simplesmente, através de uma automação ou através de uma integração com o ITSM, vou abrir o chamado, né, para a equipe específica, para ela analisar esse problema. Tá? Uma dos grandes diferenciais, né, que a gente tem, né, é essa parte do Visual Resolution Path, ou seja, o Dyna3 mostra a evolução do problema. Né? Dá um pause aqui só para apresentar. Né? Quando eu dou um play, né, no problema, eu sei aonde iniciou aquele problema. E aquele problema desencadeou outros problemas e aí traz todo o ecossistema. Se eu tivesse uma monitoração, né, padrão, tradicional, eu iria ter pelo menos nesse momento aqui já 4 alertas, né? E a equipe, cada um para uma equipe, cada um olhando para o seu nicho, onde eu vou precisar realmente estar analisando logs, verificar. Pelo Dyna3, não, ele já me mostra aonde realmente eu tenho que atuar, ou seja, a causa raiz.
Não adianta eu analisar, né, dando play aqui para continuar, um problema que está aqui embaixo, se a causa raiz é lá em cima. Então, simplesmente, eu corrigindo isso aqui, todo o processo, né, o problema vai ser resolvido. Tá? Então, o Dynatrace vai direcionar, vai trazer realmente a causa raiz desse problema para eu poder mostrar e realmente resolver, né, essa análise. Então, algumas horas que a equipe, né, além de conflito, além de desgaste entre as equipes, ela iria gastar para montar uma sala de crise, colocar todo mundo dentro dela, analisar logs, tentar identificar, o Dynatrace já vai trazer para essa equipe, né, a causa raiz, e ele vai simplesmente mostrar aonde o nosso analista deve atuar. Tá? Então, basicamente, essa é a cara de todos os problemas que a gente, Dynatrace, apresenta, né? O impacto no negócio, os serviços, né, sendo quais serviços foram impactados, né, a causa raiz, né, e a parte da evolução desse problema. Então, isso facilita muito o nosso dia a dia. Tá? Falando um pouquinho, né, das aplicações, né, quando a gente tem, né, várias aplicações dentro do nosso ambiente, né, a gente consegue, pelo Dynatrace, apresentar as métricas sendo separadas, né, por aplicação. Então, temos, né, como fazer a customização de cada aplicação que a gente está trabalhando, quer que seja monitorado, e com isso eu tenho informações específicas dessas aplicações. Tá? Então, o Dynatrace começa a trazer, entender quem são os nossos usuários, como que o usuário está se comportando dentro, né, da nossa aplicação. Então, a gente vê, né, algumas informações, né, da nossa aplicação, né, as primeiras, né, quem são os usuários, como que eles estão se comportando, como que ele está acessando nossa aplicação. Então, a gente vê nesse exemplo aqui aplicações, né, que nosso usuário está trazendo, né, quem são os browsers, né, que está utilizando nossa aplicação, o tempo de resposta, de load, de XHR, né, das ações que o usuário faz dentro da minha aplicação, que está de acordo com cada browser. Então, a gente tem informações, né, interessantes aqui que pode facilitar, né, até uma performance. Às vezes eu não preciso melhorar, né, a minha aplicação, mas dependendo se eu criar como padrão algum browser, eu tenho uma resposta mais rápida, né, seja de alguns milissegundos, mas que vão diminuir alguns questionamentos, algumas reclamações. Tá? Então, o Dynatrace traz em detalhe, né, detalhes, né, de como a resposta, né, dentro do meu ambiente, nas ações, visualização. A gente vai entrar um pouquinho, né, na seção do usuário, isso a gente apresenta com detalhe. Ele mostra os erros, né, requests, os erros de JavaScript, onde o nosso desenvolvedor pode entender como que está acontecendo, por que está acontecendo. Simplesmente melhorando esses erros, vai também melhorar a resposta da nossa aplicação, né? O legal é que a gente consegue, né, automaticamente, né, principalmente nas aplicações com IP público, né, externo, a gente vai trazer para vocês um mapa onde como que está a conexão, como que está a satisfação, né, as ações do usuário baseado na utilização. Então, a gente consegue fazer filtros, né, e mostrar, né, onde tem consumo da nossa aplicação, como que está a resposta dessa aplicação, né, a satisfação do nosso usuário, os erros que estão acontecendo, onde mais acontece, ou por que está demorando mais em uma localidade e outra não. Tudo isso o Dynatrace traz automaticamente para a gente e a gente analisar. Às vezes não é problema da nossa aplicação nem da nossa infraestrutura, pode ser um problema da banda do usuário. E isso a gente vai ter insumos para mostrar para os nossos usuários, né, o que a gente pode trazer. Tá? E como a nossa aplicação também, né, tá satisfatória. Né? O Dynatrace utiliza, né, essa taxa, né, do Apdex, é uma taxa de mercado, não é proprietária da Dyna, mas ela utiliza dessa taxa de mercado para trazer uma nota da nossa aplicação. Né? Então, através dos erros que acontecem, tempo de resposta, isso eu consigo mensurar, né, se a minha aplicação está ruim, se está boa, como está a satisfação do nosso usuário. Então, eu consigo separar quem são os usuários que estão com a satisfação ruim e entender por que esses usuários estão com essa satisfação. Será que realmente é a minha aplicação? Será que é o browser? Será que está dando algum erro? Ou é do lado do cliente que a gente pode atuar?
Então, isso a gente vai ter todos esses insumos, né, para poder melhorar a performance, para poder melhorar realmente, trazer, né, essas proatividades e fazer com que a gente consiga atender melhor, né, os nossos usuários. O legal também, né, eu consigo saber como que a minha aplicação está se comportando dentro do meu ambiente, né, quais serviços ela consome, mas eu também consigo ver serviços de terceiro, né. Se eu tenho uma aplicação que consome um web server de outra, né, de outro órgão, de outro cliente, né, tem que emitir uma nota, então tem que ir no site da Receita, tem que emitir, né, fazer uma compra, então tem que validar um cartão num banco, qualquer outro serviço de terceiros, o Dynatrace vai trazer também esses serviços. A gente não vai saber o que está rodando do lado de lá, mas a gente sabe o tempo que demorou para apresentar isso dentro do ambiente. Tá? Então, o impacto que isso pode trazer para a gente. Tá? Então, todo o serviço, né, todo o rastreio do fim a fim, desde o browser do usuário, o que está passando dentro do meu ambiente, seja ele em nuvem, seja ele on-premise, onde ele estiver, a gente consegue rastrear, e se ele estiver consumindo serviço externo, a gente também vai conseguir trazer e mostrar para ele o impacto que esse serviço trouxe. Então, se eu tenho alguma requisição que demorou 1 segundo e 900 milissegundos externamente, o Dynatrace vai apresentar isso para vocês, né, e mostrar o que eu preciso atuar. Às vezes eu tenho que melhorar minha conexão com meu parceiro, eu tenho que melhorar, né, alguma forma de trazer essas informações. Tá? Entrando mais em detalhe, né, como o usuário trabalha, como o usuário realmente apresenta, né, e consome nossas informações, né, o Dynatrace traz para a gente, né, uma visão, né, da sessão do usuário. A gente tem, né, pega aqui os últimos 7 dias, né, como monitorar 100% dos nossos usuários, né, o que cada um está fazendo. Né. Um exemplo aqui, nos últimos 7 dias, a gente teve mais de quase 200 mil sessões de usuários sendo monitoradas. Tá? E isso traz visões interessantes para a gente quando a gente começa a ver a sessão específica. Né. Eu pegar um usuário que tem uma quantidade de ações maiores, né, então a gente sabe quando que o nosso usuário conectou na nossa aplicação, quem são esses usuários, ou seja, quando ele loga na minha aplicação, o Dynatrace consegue trazer o login dele, seja o CPF, seja o nome, seja o e-mail, como ele for, né, dependendo de como a aplicação funciona, e ele me traz, né, o tempo da duração dessa sessão. Tá? Com essas informações, né, eu consigo entrar e entender um pouco mais como que o meu usuário está atuando. Tá? Ele já me dá de bate-pronto, né, algumas informações interessantes, né, de quais são, né, a localidade, né, o browser que ele está utilizando, a banda que ele está usando, ou seja, a empresa da internet, sistema operacional, informações que trazem insumos, né, para a gente analisar e entender como que nosso usuário está atuando, né, e ele me dá uma linha, tá, de ações de como que esse usuário se comportou. Então, fez um load, fez um clique, né, fez uma pesquisa, tudo isso ele me dá separadamente cada ação do usuário. E eu vou entendendo o que cada um está demorando, né, a duração deles. Tem ações de 7 segundos, temos ações de 2 segundos, de 6 segundos. E para entender por que essa ação demorou, a outra não, né, na Dynatrace ainda entra em mais detalhes. Tá? Então, eu tenho informações, né, que para carregar esse load, né, desse JSF, né, o tempo de resposta, tá, do meu servidor, de processamento dentro da minha máquina, como ele se comportou, o tempo de rede, né, qual é o URL que ele chamou, né, e eu ainda tenho um detalhe, aquilo que está rodando dentro do browser do meu usuário. Ou seja, tudo que carregou, tudo que realmente foi apresentado para o nosso usuário. E o interessante, né, de acordo com cada ação, o Dynatrace tem informações de melhoria, de performance. Então, nesse exemplo aqui, né, o Dynatrace está trazendo que eu tenho recurso dessa página que não está usando o cache que poderia estar usando. Então, são insumos dos nossos desenvolvedores, são insumos do nosso analista, pode verificar e fazer essa melhoria. Tem imagens que não estão otimizadas, né, as 18 imagens que impactaram a visualização, tá? O tamanho de arquivos de transferência. Tá? Então, tudo isso traz informações interessantes para a gente melhorar, né, ser proativo, não esperar um erro acontecer,
mas trazer e entender, né, o que pode ser melhorado no desempenho da aplicação. Tá? Isso já trazendo informações bem interessantes. Uma outra, né, visão, né, que a gente tem é aquilo que está rodando dentro do nosso ambiente. Então, a gente saiu do browser do usuário, né, sabemos o que está impactando no carregamento dele, e temos também a visão do trace, né, que chega a nível do meu servidor. Nesse caso aqui, a gente vê informações que ele chamou um outro serviço, tá? Onde esse serviço foi chamado, em qual host que ele tocou, tá? Em qual URL. Tá? A gente tem outros exemplos, deixa eu ver se eu abri aqui, de uma query, de uma sessão do usuário, onde ele mostrou até qual query estava sendo executada. Deixa eu pegar aqui essa parte que eu abri, só um minutinho. E aí, com essa visão, eu sei que qual usuário startou qual ação e qual ação startou qual query dentro do meu ambiente. Tá? Mais algumas ações, né, que a gente tem dentro, né, do nosso ambiente, tá? É a parte também do Session Replay, ou seja, a gente começa a ver como o nosso usuário está navegando dentro da nossa aplicação, como se eu estivesse vendo a tela dele na frente do computador dele. Deixa eu só dar uma extensão aqui. Aqui é um usuário acessando uma aplicação, tá? Então, se der algum erro, tá, ele vai mostrar. Se tiver uma ação que está demorando, eu vou conseguir visualizar. No caso aqui, a gente já viu, né, que já mostrou que teve alguns erros, tá, no login, e isso ele traz, né, automaticamente a sessão do usuário sendo conectada. Tá? Nesse caso aqui que eu peguei um exemplo, ele está dando erro no login, então a gente não vai ter uma ação de entrada. Tá? Deixa eu ver uma outra ação, mas isso já traz insumos para a gente, para realmente entender como que está lá na base do usuário e ele poder entender, né? A gente não precisar pedir ele para fazer, né, repetir uma ação, simplesmente eu dou esse play. Né? E essa parte, né, onde a gente mostra, né, toda a visão, né, do back-end que foi startada pelo nosso usuário. Então, a gente vê quantas vezes o nosso banco, o impacto do tempo, né, dentro de toda a ação, né, de como que ele teve dentro na minha resposta no banco de dados, e aonde rodou, né, qual foi o banco, né, que recebeu essa informação, aonde que ele foi executado e qual query executou. Então, a gente tem uma visão completa do fim a fim, né, dentro do nosso ambiente. Tá? Algumas novidades, né, não vai dar para apresentar tudo, como a gente comentou, até por causa do nosso tempo, mas algumas novidades, né, que a gente pode ver aí na apresentação, né, do vídeo, né, que o Robson entregou, é a parte de AppSec. Né? Hoje a gente tem um módulo de segurança, né, de vulnerabilidade, realmente sendo analisado pelo Dynatrace em real time. Tá? Então, diferente de outras soluções, eu não preciso fazer dar um start num scan para ele fazer isso. Se eu estou com um agente, aquele mesmo agente que foi instalado no início e habilitado para fazer essa análise, ele vai ficar fazendo isso 24/7. Surgiu uma vulnerabilidade que não era publicada, não existia, automaticamente, após alguns minutos, já vai estar na base de dados, tá, do Snyk, que é a nossa parceira, né, na parte de vulnerabilidade, e o Dynatrace já vai alertar para vocês todas essas vulnerabilidades que tem dentro do nosso ambiente. Tá? O legal do Dynatrace é que ele não simplesmente, né, mostra qual é a vulnerabilidade, como ele já conhece o ambiente de vocês, já conhece, né, como que está, né, toda essa análise, ele vai criar um contexto dentro do nosso ambiente. Tá? Então, ele já me mostra se tem dados, né, expostos, já me mostra se tem dados sensíveis, se essa vulnerabilidade pode ter, né, acesso a esses dados sensíveis, tudo isso ele traz para a gente. E quando ele mostra essa vulnerabilidade, ele vai mostrar o detalhe, mostra, né, o CVM, mostra toda a documentação que eu preciso atuar para poder resolver, para poder realmente passar para o nosso time de segurança, ele me dá essa visão. Né? Ele tem uma vulnerabilidade, no caso, né, no geral, né, essa nota ela é alta, né, crítica, porém, o Dynatrace analisa, né,
o escopo dentro dessa vulnerabilidade, especificamente do ambiente, né? Nesse caso, como ele não tem acesso, né, a dados externos, né, ele já diminuiu esse score, né, trazendo com que o nosso time realmente se importe naquela cidade que pode ser muito mais crítica que esse, não simplesmente por uma nota do CVSS padrão. Então, ele analisou e reduziu, né, ela deixou de ser crítica e ficou alta nesse cenário, nessa apresentação que ele trouxe do ambiente de vocês. Tá? Apresentando para a gente todas as entidades, os serviços, os rushes, que podem ser, né, que está atrelado a essa vulnerabilidade, né? Então, eu tenho informações, né, de que essa vulnerabilidade, né, que está acontecendo dentro do serviço, ela está tendo acesso a um rush e está tendo acesso à minha base de dados também. Então, ele tem um contexto e me mostra essas entidades estão correlacionadas. E aí eu consigo realmente entender aonde o impacto pode acontecer dentro do meu ambiente. Tá? Além, né, dessas ações que a gente tem, né, de vulnerabilidade, ações, né, da infraestrutura, as visões que a gente tem do usuário, das nossas aplicações, né, a gente tem integrações, né, hoje com centenas de tecnologias. Tá? Então, quero analisar, né, quero ter uma integração com o meu vCenter, quero ter integração com o meu ambiente de backup, quero monitorar, né, meus ativos, né, de rede da Cisco, quero monitorar meu banco de dados. O Dynatrace tem, cada dia, melhorado, né, e evoluído, né, nessas extensões para poder incluir mais dados dentro do nosso ambiente. Tá? E isso traz com que a observabilidade fica mais robusta, né, quanto mais informações nós temos dentro de uma solução para a IA trabalhar, ele vai ter mais insumos e trazer realmente a visão para vocês. Né? O último ponto que eu queria, né, para eu já terminar num prazo mais apertado, eu queria falar, é uma solução que, né, teoricamente nova, né, tem mais ou menos 1 ano, que o Dynatrace investiu bastante a parte de logs. Né? Hoje ele tem um upgrade, né, que acontece dentro, né, um Data Lake House específico da Dynatrace para trabalhar, tá, através dos logs, onde a gente consegue pegar todos os logs automaticamente dos ambientes que está sendo monitorado e também consigo injetar outros logs, tá, e com o Dynatrace trabalhar essas visões. Tá? Então, simplesmente vou ter esses logs, eu consigo fazer, né, queries, né, no caso aqui, uma DQL, para poder filtrar, tá, para poder mostrar, né, quais ações está acontecendo, trazer informações, né, específicas, né, ele vincula ao trace, né, eu sei que aquela requisição, tá, escreveu no meu ambiente, qual que é esse log, tá, que foi escrito, então ele vincula aquela trace para dentro do log. Isso facilita muito a análise também do nosso time, né? Não preciso mais ficar pedindo log para o time específico, tá? E com isso ele traz mais insumos e a gente conseguir trabalhar, tá? A gente consegue ir evoluindo, né, essas queries para trazer informações, né, específicas que a gente quer. Nesse caso aqui, um exemplo que a gente colocou, né, pegar um produto e quantidade de produtos que foram consumidas nessas últimas 2 horas. Então, a gente sai da área de tecnologia e vai mais voltado ali para a área de negócio. Né? Então, eu consigo entregar para vocês, através do Dynatrace, informações de negócio. Eu tenho várias lojas, quero saber quem são as top 10, vou fazer uma campanha, como eu posso acompanhar essa campanha, com a evolução dessa campanha, quem são meus usuários, quais são os produtos que eu estou, né, consumindo mais, tudo isso saindo da visão, né, de TI, passando para o negócio para agregar mais valor ainda. Tá? Tinha mais algumas coisas para a gente apresentar, mas o nosso tempo aqui, né, como eu comentei, é curto, e aí a ideia, né, quero deixar aberto mais uma vez aí, né, para agendar uma demonstração com mais detalhe, né, uma demo mais voltada especificamente para cada um, tá? E o time da H1 aí segue à disposição. A ideia é realmente a gente conseguir apresentar essa solução, né? Tudo que eu mostrei aqui foi num ambiente de demo, vamos dizer assim, um ambiente controlado. A gente consegue demonstrar tudo isso
no ambiente, né, de cada cliente, de cada usuário aí que a gente pode apoiar, tá? Queria ver, né, se tem alguma pergunta, Tena, para a gente aproveitar esses 5 minutinhos aí. Passei um pouquinho do meu tempo, peço desculpa, mas achei importante. Sem problemas. Tem uma pergunta aqui no chat sobre os alertas são customizados ou já são configurados? Não, legal. A gente tem os alertas padrões, mas a gente consegue customizar também, tá? Então, pelo Dyna3, a gente pode criar, né, entidades customizadas e esses alertas também vinculados a ela. Tá? Então, eu posso aumentar informações que eu vou abrir um chamado, tá? Posso diminuir, dependendo da necessidade que eu quero, e posso criar thresholds para ele, ó, quando aparecer uma mensagem no log, quando aparecer informações X, Y, Z, dá um alerta. Então, a gente consegue customizar, sim. Ok. Outra pergunta, como seria uma sessão Windows? Aí ficou meio genérico essa pergunta. Eu acho que ela foi feita durante, né, a sua apresentação, por isso que ficou um pouquinho vaga, né? Se a pessoa que fez essa pergunta, se ela puder complementar, né, a gente conseguir fazer. Fica, tá? Mas só, né, aproveitando o gancho, né, o Dyna3, né, ele consegue monitorar aí as sessões, né, de qualquer sistema operacional, né? Claro, a gente tem uma limitação aí de algumas versões, vai depender muito do fabricante. Se o fabricante dá o suporte da sessão do sistema operacional, a Dyna3 também monitora isso por padrão, e seja Windows, seja Linux, ele vai trazer essas informações, tá? Ele vai monitorar aí normalmente. Ele complementou aqui a resposta agora, o Cadron, né? Peço desculpas caso eu tenha informado errado o nome e o monitoramento da sessão. Então, como seria uma sessão Windows no monitoramento da sessão? Eu acho que você já deu a resposta já, certo? Creio que sim. Beleza. Se não, pode, né, manda e-mail para a gente falar aí no particular, acho que é legal. Acho que você já pode fazer o encerramento, né, Robson, junto com o Souto. E caso alguém tenha mais alguma dúvida, a gente está à disposição, certo? Obrigado, pessoal. Mais uma vez aí, é importante a gente apresentar não só as funcionalidades da plataforma, como o Souto fez, mas o importante é dizer que nós simplificamos e aceleramos a jornada da transformação digital das empresas, né? E também dizer que a forma como o Dyna3 passou a ser licenciado agora é uma maneira bastante flexível. Então, você pode adotar a plataforma como um todo, não necessariamente com um volume muito grande de licenciamento, desde a parte de gestão de log, que é uma funcionalidade que nós trouxemos recentemente, passando por segurança, passando pelo monitoramento de infraestrutura, de experiência do usuário. Toda a plataforma está disponível agora para vocês com um único licenciamento flexível, que depois o time da IT1 pode explicar melhor para vocês. É só mandar um e-mail aí para eles e nós teremos aí o prazer de estar apoiando a IT1 em qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Obrigado mais uma vez e boa semana aí para vocês. Souto. Obrigado, Robson. Eu agradeço aí a presença sua também para apoiar aí nosso evento. Eu quero agradecer a todo mundo, né? Mais uma vez aí a participação, né? Mais uma vez, né, uma aplicação dessa, né? Ela tem muita funcionalidade, ela tem atualizações, né? A cada 15 dias, quando a gente comentou, e realmente a gente precisa, né, sempre estar atualizando. E o time da IT1 está à disposição, né, para apresentar mais, para falar um pouco mais especificamente do seu ambiente, né? A gente pode aprender como que o ambiente de vocês funciona, fazer esse acesso, fazer essa análise e apoiar vocês, né, nessa jornada aí da observabilidade, né? Não é de um dia para o outro, né, mas a ação realmente ela inicia ali quando a gente começa a ter essas visões. Tá? Então, segue, né, todos têm nosso contato, tá? Então, estão à disposição aí para apresentar para vocês aí com mais detalhes. Mais uma vez, obrigado.